vamos começar. Agora o senhor é tenente-coronel, Tenente Coronel. Conta um pouquinho aí dessa questão dessa mudança, né? Quando que foi que o senhor conseguiu essa nova patente, né? A sua mudança, então, deixando Cascavel, deixando a gente aqui, né? Indo para Foz. Então era uma promoção esperada, né? Hoje eu me encontro com 26 anos de efetivo serviço no Corpo de Bombeiros, né? Eu ingressei em 1996 aqui no 4º GB em Cascavel, como um soldado, né, através de concurso. E aí tive uma carreira, uma mudança meteórica, né? Que de curso de soldado fiz o concurso para cabo, que é o próximo. Passei também no concurso, fiz o curso no mesmo ano. E no mesmo ano teve o vestibular da Federal, que o nosso concurso é o vestibular da Federal. Eu fiz o concurso para oficial e fui aprovado. Então, dia 16 de janeiro de 96 eu entrei no Corpo de Bombeiros, 16 de janeiro de 97 eu estava ingressando na Academia Policial Militar do Guatupê para fazer o curso de oficial bombeiro. E aí fiz o curso durante 3 anos. Depois estagiei em Curitiba pelas unidades da capital como aspirante, né, que depois que você se forma, você é aspirante, é o estágio probatório do oficial. Trabalhei, tive convites para ficar lá, mas o desejo era retornar à origem, né, Cascavel. Então retornei em 2001 para Cascavel e me encontro em Cascavel desde 2001, então praticamente 22 anos aqui somente no 4º Grupamento de Bombeiros, onde eu fui galgando os demais postos, né? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major e por último agora até ser promovido. Então no 4º Grupamento de Bombeiros eu passei praticamente por todas as funções ali que um oficial pode passar. Então chefiei as várias seções, desde o serviço de prevenção, do serviço operacional, né, que é o primeiro, que é a companhia, que é a parte operacional, setor de pessoal, de compras, todos os setores ali a gente passou. E faz aí 2 anos e pouco que eu estava na função de subcomandante, né, como major subcomandante e também chefe da seção de planejamento. Ombreando com o Tenente Coronel Araújo, que é o comandante e também grande amigo, né, e ajudando a definição e a comandar a corporação. Lógico que ali o 4º Grupamento de Bombeiros. Logicamente o comando sempre foi dele, a gente tem uma grande amizade, só que a gente sempre discutia situações, né, e ajudei-o, né, acredito que ajudei-o a comandar durante esse período que ele já está no comando aí desde 2019, desde abril de 2019. E como características desse período, além de ter trabalhado em toda em várias funções, né, eu destaco principalmente as questões que envolvem o atendimento pré-hospitalar, onde eu sou socorrista e fui instrutor das várias turmas de socorristas do SEAT, né, falar o SEAT, né, o SEAT é um serviço do Corpo de Bombeiros, né, então sempre gostei e me dediquei muito nessa área. Também na área de prevenção de incêndios, né, que é a parte de vistoria, de análise de projetos, onde eu tenho especialização na área. Eu tenho pós-graduação na área de prevenção pela PUC Paraná. E aí vários setores. Também eu sou formado em tecnologia da informação pela Univel, né, e ajudei a desenvolver aqui no 4º GB o sistema de registro de ocorrência, que é o SISBM, né, o Sistema de Registro de Ocorrência e Estatística do Corpo de Bombeiros, que a gente desenvolveu aqui no 4º GB e hoje é o sistema que tem todos os dados de ocorrências do Paraná desde 2005. Então todas as informações de ocorrências do Corpo de Bombeiros estão aqui. E ali, além de outros sistemas ali que a gente ajudou a desenvolver. Na verdade, não fui o programador, mas fui o analista e foi aquele que foi dizendo o que o sistema, fui o gerente do projeto, digamos assim. E mantendo também, né? Então quem administra o sistema lá com logins e tal, diz o que... Então a gente administra esse sistema desde 2005. E ajudei a desenvolver outros sistemas, como de registro de dados de RH, né? Sistema de pessoal que a gente utiliza, um sistema de tramitação de documentos que a gente adaptou, né? A gente não desenvolveu, mas a gente adaptou. Então a gente tem essa militância aí na área de tecnologia da informação, sempre buscando diminuir a carga de serviço e melhorar a resposta, né, as estatísticas
e facilitar para que as informações elas tramitem de forma mais ágil, podendo dar uma resposta adequada, né? Nesse contexto, inclusive, a gente tem um bom entrosamento com a imprensa até por conta disso, né? Então, tive por algum tempo, cheguei a trabalhar com o setor de relações públicas, cheguei a ser relações públicas Quanto tempo o senhor foi a relações públicas? 2 anos, mas lá nos idos, né? Mas o senhor sempre foi relações públicas, mesmo sem estar no Sim, a gente sempre atendeu. Oficialmente. O senhor sempre atendeu, né? Porque quando você trabalha no setor de relações públicas, você pega essa expertise e o conhecimento também com os amigos da imprensa. Então você tem conhecidos e eu digo até amigos na imprensa. Então sempre que eles nos procuram por algum determinado assunto, em que pese muitas vezes o relações públicas oficial poder falar, muita gente não pode deixar que eu falo sobre isso. Então a gente sempre atendeu. E principalmente aí quando envolvia situações do trânsito, né? Porque desde 2010, por conta de ser socorrista e gostar dessa área, e a gente entender que o Corpo de Bombeiros atendia, mas ele tinha que participar de algum momento em evitar que esse acidente, então desde 2010 a gente participa ali do Comitê de Trânsito, o COTRANS, que é o PVT, né, Programa Vida no Trânsito a nível de Paraná. E a gente acabou, por essa expertise, por gostar e pelo trabalho, até sendo escolhido para ser o coordenador entre os vários órgãos, né? O COTRANS não é o Corpo de Bombeiros. O COTRANS tem o Corpo de Bombeiros, as polícias, rodoviária federal, estadual, militar, a Transitar, a Secretaria de Saúde, algumas universidades. Então a gente trabalha com isso desde 2010. E aí envolvendo a expertise que a gente tinha de atendimento, junto com os dados estatísticos que estavam nas nossas mãos, afinal, o bombeiro atende a maioria dos acidentes de trânsito, 90% ou mais dos acidentes de trânsito com vítima é o Corpo de Bombeiros que atende. Então a gente tem essas informações, então você tem um feedback. Então, cidade, né? Cidade e rodovia. Até quando havia concessionária, tinha um acidente, só que onde eles davam conta sozinho, beleza. Agora, muitas vezes, a porta de entrada para o acidente, às vezes era 193, então a gente também ia, e lógico, não íamos brigar pela vítima, então a gente dividia, eles atendem uma, normalmente rodovia não é só uma vítima, tem 2, então a gente sempre trabalhou nisso. Então eu destaco bastante nesse período que a gente trabalhou isso, esse trabalho em prol do trânsito, e que muita gente às vezes associa a figura do Amarildo, do Major Amarildo, à questão do trânsito. Então a gente está lá desde tenente, né? Eu estou no COTRANS. Eu entrei no COTRANS quando eu era tenente, e capitão, e aí major, e a gente sempre trabalhou nesse sentido. Você sempre foi de 2010 até agora coordenador do COTRANS? Desde a sua criação, sim. Então? Até havia em algum momento que ser substituído, mas normalmente não, você pode continuar. Então, na verdade, como a gente gostava do trabalho, então a gente sempre continuou, e lógico, o COTRANS não é o Amarildo, o COTRANS são os órgãos, e a gente ordenar com a ajuda dos demais. Então todos os órgãos ali, e a gente destaca principalmente o trabalho da PRF através do inspetor Félix, a Transitar através da Luciane, que sempre esteve representando ali, ainda quando era CETRANS. Aí pela polícia houve algumas trocas, mas sempre tivemos um bom entrosamento com as polícias, tanto militar quanto a rodoviária estadual, e aí 10ª Regional de Saúde, Secretaria de Saúde, através principalmente da Marli, né, que está lá na Secretaria, sempre nos auxiliou, participou desde o processo de criação. Então sempre tivemos um foco nesse, de descobrir e trabalhar, né, aquele tripé, que é educação, fiscalização e engenharia. Sempre trabalhando esse tripé para trabalhar processos educativos, para mostrar que o acidente de trânsito tem consequências, tem mortes, e ele pode ser evitado com mudança de comportamento. Aí a questão da fiscalização, que vai pegar quem não é sensível à educação. E por último, mas não menos importante, a engenharia, que é verificar os gargalos e problemas que existem nas vias públicas, que muitos deles geram acidente, ou quando não gera, ele não permite, né? Hoje se fala muito na engenharia, de que as vias devem permitir o erro, porque nós estamos lidando com humanos, e os humanos erram. Então, se acontecer um erro, mas a pessoa não tem que pagar com a vida. Vai ter danos materiais, vai ter danos no veículo, na via, em algumas estruturas, por exemplo, poste e tal, mas que a pessoa não morra, né?
Então, isso a gente tem trabalhado e eu acredito que ao longo do tempo nós temos tido bons resultados. Se não houve aquela diminuição que a gente gostaria, não houve grandes aumentos, né? Então, que pese ali 2019 e 2020 nós voltamos a subir, mas não foi um grande aumento. Houve diminuição do número de acidentes, só que as mortes tiveram um pequeno crescimento e a gente tem que estudar um contexto. A população cresceu bastante nesse período, né? A gente tem estatísticas que mostram de 5% a 10% da população e também da frota de veículos, né? Mas esse dado que o senhor está dando aqui é de mortes dentro da cidade e fora? Dentro e fora, no perímetro, todo o perímetro do município. Tá. Perímetro urbano e rodovias. Tá. Então nós tivemos 2018, chegamos a 46, depois subimos para 61, para 69 e agora eu acredito, não fechamos os números, mas em torno de 60, deve girar em torno de 65, um pouquinho para mais ou para menos, mas acho que em torno de 65 óbitos, contando rodovia e perímetro urbano. No perímetro urbano, até a Simone acabou de soltar uma estatística agora no comecinho do ano, 29 e 30 mortes. Tinha falado 29, mas parece que morreu mais um senhor lá de um acidente no universitário com uma moto. Então, no perímetro urbano, está em torno de 30, sendo que no ano passado foi 33. É isso que eu me recordo de mortes. Então, teria diminuído 3 mortes. E essa questão, assim, já que o senhor é ligado no trânsito, né, do Cotrans, como que o senhor avalia hoje o trabalho? Começou de um jeito, como que foi, ele evoluiu? Foi evoluindo. Porque no começo, quando a gente começou o Cotrans ele saiu de um projeto da Secretaria de Saúde, né, chamado Minha Rua Vive em Paz, elaborado pela doutora Fernanda, que inclusive aposentou, né, do município e está na 10ª Regional de Saúde, dando um apoio lá para a doutora Leimar. Ela fez um projeto, encaminhou para o Ministério e desse projeto foi agraciado aí com uma verba pequena lá, não lembro em termos de valor, mas tipo assim, 20 mil, né? E aí iniciou. E na época estava iniciando o PVT a nível nacional. Só que o programa Vida no Trânsito. E o PVT, ele é um programa, né? A Organização das Nações Unidas declarou lá em 2010 a década de ações para diminuição de acidente de trânsito, de 2010 a 2020, e que os países com maior número de óbitos. Então, e o Brasil foi consignatário desse programa. E no Brasil, isso recebeu o nome de PVT, Programa Vida no Trânsito. Na época, início projeto, né? Depois virou um programa. E aí somente algumas capitais do Brasil que foram agraciadas pelo projeto, que recebia verba. Então, no Paraná, inclusive, não foi só na capital, foi a capital, São José dos Pinhais e Foz, porque Foz é tríplice fronteira. Os outros municípios não foram agraciados para aderir, porque a verba é finita, né? Era curta. Então foram algumas capitais, mas no Paraná foram 3 cidades, essas 3 que eu falei. E o Cascavel não conseguia aderir. E aí, em um dado momento, lá em 2016 para 2017, o Ministério da Saúde falou, não, o projeto é bom, está tendo resultados nessas capitais que aderiram, vamos expandir para os outros municípios que queiram aderir. E aí, em 2017, Cascavel aderiu ao PVT. Então, o aderir era dizer, o prefeito fez ofício dizendo, quero aderir ao programa e tal. O que nós ganhamos com isso? Não dinheiro, mas metodologia. Então, o Ministério da Saúde, ele tinha, esqueci o termo, profissionais que davam... De 2010 a 2017, vocês trabalharam normalmente? Trabalhamos normalmente com o que a gente conhecia de trânsito e de programa municipal. Isso. Com algumas ideias que a gente tinha, as metodologias que a gente conhecia, né? E algumas experiências que a gente tinha ouvido de fora, né, a troca de experiência, até esse período. E mesmo assim, tínhamos tido resultado. Aí, a partir de 2017, com a nossa adesão, consultores, esse é o termo que eu estava buscando, consultores do Ministério, então o Ministério tinha alguns profissionais, e esses profissionais deram curso, então a gente fez curso. Ministério da Saúde. Isso, Ministério da Saúde. E aí esses consultores, nós tivemos uma turma formada aqui em Cascavel, nós participamos dessa turma, onde a gente recebeu um curso para trabalhar a metodologia do PVT. Então, o CIAT todo fez, daí? Não o CIAT, o Cotrans. Tá. Então,
Eu, o pessoal da PRF, a Luciane, os membros do COTRANS participaram desse curso, inclusive foi lá no nosso quartel, né? Onde esse consultor veio e ensinou a gente nós conhecemos a metodologia de trabalho do PVT e aplicar essa metodologia. Essa metodologia, ela diz o seguinte, então, primeiro ela tinha de criar as parcerias. A parceria a gente já tinha o COTRANS, já tinha os órgãos, então isso já estava massificado. Mas nós não conhecíamos muito a forma de trabalhar, então como se trabalha essas estatísticas? E aí a gente aprendeu que, por exemplo, a gente tinha que analisar os óbitos, né? A gente começou a fazer, mas a gente fazia muito empiricamente, né, essa análise de óbitos. Então como é que eles faziam para diagnosticar por que aquela morte ocorreu, né? Dizer quais foram as causas. Uma análise por uma ótica diferente. Isso. E aí a gente, com essa análise, a gente passou, tipo assim, você faz um hemograma. Aí nesse hemograma você vai ver onde está a tua deficiência, onde está a doença e onde eu vou trabalhar. E a partir daí a gente começou a trabalhar, vendo que, por exemplo, nas análises de óbitos, a gente viu que velocidade é o fator preponderante. Em que pese a gente sabia em porcentagem agora, ó, do total de acidentes e com morte, quantos foram velocidade, quantos foram por embriaguez, quantos foram por falta de atenção ou por deficiências na via. Estratificar, então. Isso. E aí a gente passou a trabalhar cirurgicamente. Então, gente, vamos ter que fiscalizar mais. Então, você lembra que aí a partir até a mudança na legislação também, onde houve um encrudecimento da questão da bebida lá por 2013. E aí nós tivemos uma audiência. Mas teve uma agora em Sim. 2018 ali. Ali que ficou mais dura. Assim. Isso. E aí passou-se a cobrar mais da questão da alcoolemia ao volante. Como bombeiro, a gente via pessoas, e vezes a gente atendeu acidente onde você via que os envolvidos estavam embriagados. E como que o senhor analisa assim, de 11 anos de COTRANS, né? Sim. Completando agora. Quais são os principais fatores do trânsito de Cascavel, assim, dos problemas de Cascavel do trânsito? Continuam sendo velocidade continua sendo um fator preponderante nas mortes. A gente viu com o longo do tempo e a questão da tecnologia, a falta de atenção, ela está muito presente nos acidentes. E aí, seria o uso do celular? Uso do celular. É lógico, as pessoas não admitem, mas eu te falo, fique em qualquer esquina aqui da cidade que tem um semáforo, você vai ver que a primeira coisa que você vai ver ali, o carro parou, a pessoa saca o celular e começa a ver mensagem. Ah, mas o carro está parado. Não, o carro não está estacionado, ele está momentaneamente parado, e aí aquele camarada que abre o semáforo e ele perde o tempo, Daí já buzina atrás, já gera um estresse. E também você vai ver pessoas falando e teclando enquanto dirige, mas em deslocamento mesmo. Mas a gente mesmo às vezes liga para as pessoas e fala, peraí que eu estou no trânsito. Sim. Então, eu estou no Viva Voz. Então, isso não é indicado. Mesmo o Viva Voz, se você fizer uma autoanálise, você vai ver que você não está tão atento quando não está falando. Ah, mas aquela questão de que quando eu estou conversando com alguém do meu lado, você pode perceber que não é a mesma coisa, porque aquela pessoa que está do teu lado também está participando do trânsito contigo, e se tem alguma coisa diferente, ela para de falar. Se é um momento de estresse, de muito movimento, ela vê que você está precisando de atenção, ela dá uma segurada, né? Então não é a mesma coisa. Aquela pessoa que está do outro lado, ela não sabe esse momento de parar, ela não dirige com você, ela não sabe disso, e parece que mentalmente, quando você está falando no Viva Voz, você um pouco se transporta para aquilo que você está falando, certo? Então, eu falo assim, até de experiência própria, já tive a oportunidade de fazer isso, e eu vejo que a minha concentração não é a mesma. Então, as duas coisas, a velocidade, falta de atenção, e o terceiro seria embriaguez. Avanço de sinal. Avanço de sinal. E quando a gente fala avanço de sinal, não é o semáforo propriamente dito, é avanço também da placa de preferencial, que pode estar somado as duas coisas. Por que uma pessoa avança? Porque ela está desatenta, ela está muitas vezes em alta velocidade também, né? Ou embriagada. Ou também aquela questão de ir um pouquinho para frente para ver se está vindo gente. Isso. Né? Ou não, né? E você tem aquela questão da direção ofensiva. O camarada vem rápido, ele para dentro da via, ele não para antes. Ele já para ali em cima da faixa, quase invadindo, né? E você verifica isso. Muitos dos acidentes, as maiores causas realmente foram essas.
A velocidade como principal, avanço do sinal e a questão da falta de atenção, né? Falta de atenção essa muito presente. E aí você tem a alcoolemia. A alcoolemia a gente coloca ali em quarto, às vezes até quinto, mas muitas vezes ele é subnotificado. Por quê? Eu atendo uma vítima e essa vítima vai para o hospital. Se ela estiver alcoolizada, eu dependo que venha um laudo dizendo que ela estava etilizada, e muitas vezes esse laudo demora, né? Demora para vir o resultado para nós. Então muitas vezes... Não são todos os casos que são fáceis de constatar. Isso. Então, né? Quando a gente constata, quando tem o laudo, né, ou tem nas informações do boletim de ocorrência da polícia, ou às vezes até do bombeiro, que diz lá a vítima estava hálito etílico, né? Então estava com hálito de álcool, então isso vai, ou até mesmo a gente usa, não como um dado oficial, né, para sair em boletim, mas como um dado para análise, as informações dos órgãos de imprensa. Segundo informações, a pessoa saía de uma festa. Tá, ela saiu de uma festa, ela foi tomar refrigerante na festa. Se ela saiu numa festa de madrugada e se envolveu no acidente, muito possivelmente o álcool estava presente. Então, como socorrista, o senhor já atendeu esse tipo de situação? Muitas vezes. E final de semana era a coisa, infelizmente, mais comum de acontecer. Cascavel é bem comum no fim de semana, né? Sim, sim. Não só Cascavel, eu digo a nível de Brasil. O que acontece é que a gente coloca muitas coisas de Cascavel e aparece porque nós estudamos as estatísticas, nós estudamos os casos, então a gente tem como afirmar que isso é verdadeiro, né? Uma das coisas que fez resultado do trabalho do Cotrans, que hoje nós temos uma vara que julga acidente de trânsito. Exatamente por conta do número de autuações. Então, hoje, tirando Curitiba, a segunda cidade no Paraná com o maior número de autuações por embriaguez ao volante é Cascavel. Porque aqui todo mundo só dirige alcoolizado? Não, porque aqui se fiscaliza bastante. Fiscalizou, você pega, né? Todo final de semana que tem operação, você vai ver que vai ter gente presa por embriaguez ao volante, por conta da fiscalização. Então, esses são algumas demandas assim que a gente observa do nosso trabalho. Então, a gente entende assim como muito positivo, evoluímos bastante, temos muito para evoluir, mas eu acredito que estamos no caminho, muito, muito próximo ali de melhorar esses índices. É lógico que a gente precisa sempre contar com a percepção e a consciência da população, e isso demora, né? Nós estamos falando aí de 10 anos de trabalho e ainda assim ainda vemos pessoas utilizadas ao volante, pessoas passando os semáforos, mas é um trabalho contínuo, temos que acompanhar a evolução da legislação, né? Nós vemos, e também da sociedade, nós tivemos aí uma pandemia, estamos ainda na pandemia, onde muitas pessoas perderam seus empregos e migraram para o delivery. Você viu pessoas que tinham empregos... O trânsito foi impactado. Foi impactado e acabaram mudando para isso. Pessoas que não tinham isso como profissão e muitas vezes nem capacitação para isso, porque para você trabalhar com motofrete existe uma legislação que exige que você tenha aquela anotação EAR, que é motorista profissional, e as pessoas não têm. Chegamos ao cúmulo de ver jovens menores trabalhando com delivery, ou seja, a pessoa é menor, 17, 18 anos recém-completados, que ainda não tem carteira, estão indo para trabalhar para ajudar as famílias. Tem uma questão social muito complicada, mas o que você observa? Essa pessoa não devia estar ali, ela não está preparada, ela não está capacitada. A gente teve agora, inclusive postei nos grupos, mudança, né, recém-assinado pelo presidente Bolsonaro, aquela cobrança agora para que haja um seguro, para que as empresas de delivery façam um seguro para aquele profissional, porque o que esse profissional do volante, principalmente um motociclista, ele não tem carteira, ele é free, ele é freelancer, então ele depende das entregas, ele recebe por entrega, a gente sabe por conversar com eles, é 5 a 8 reais por entrega. Então você imagina a quantidade de entregas que ele tem que fazer por dia para poder tirar o valor aí mínimo de uns 100 reais dia, né? Uns 100 reais dia. E isso muitos têm família, eles precisam disso. E aí para fazer esses 100 reais, o que ele tem que fazer? Acelerar muito, correr, entregar, muitas entregas. E eu que estou do outro lado que pedi, eu quero pressa, eu quero minha pizza rápida, eu quero minha peça rápido, e eu não estou nem aí às vezes para o que ele passou. E essa pessoa, para fazer essas entregas, ele muitas vezes se coloca em risco, passando um semáforo no vermelho, andando acima do limite de velocidade,
andando no corredor entre veículos quando está em deslocamento, que não é permitido, né? Então tudo isso coloca em risco e a gente vê essa quantidade tão grande de acidentes com morte, principalmente de motociclista. É isso que chama a atenção. Com essa mudança, a gente espera que com esse seguro, pelo menos, se o pior acontecer, ele esteja segurado, a família dele esteja segurado. Nós tivemos morte agora em 2021, noticiado, né, por vários órgãos de imprensa, de pessoas que o cara era o sustento, né, o motociclista, o motofretista, o motoentregador era o sustento da casa, morreu. Como é que essa família fica? Não tem um seguro, não tem INSS, não tem um problema social enorme. Então, nesse contexto todo é que está inserido o trânsito, né? E é lógico, a gente tem que ter a questão social, mas a gente tem que buscar que essas pessoas se regularizem, a gente tem um entendimento da parte deles, mas trabalhem com segurança, porque senão ele vai se tornar vítima. E o que a gente quer é que ele saia de casa e ele retorne com segurança. Tá, viu, Tenente Coronel? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua... O que o senhor acha, então, dessa questão das mudanças da legislação do trânsito dos últimos anos, né? Sim. Se foram boas ou não. E também eu quero que você fale o que você acha da sua posição desses anos todos, da sua experiência no trânsito para os radares. Sim. Tanto nas rodovias Sim. como dentro da cidade. Bom, então, o que eu vejo? Essas mudanças, principalmente a nível de 2019, 2020, elas foram, eu entendo, como um impacto bastante negativo, porque a gente vinha de um momento onde a fiscalização estava apertada e, queira ou não, a população foi se acostumando com essa fiscalização, principalmente com radares e tal. Eu discordo das pessoas que dizem que é a indústria da multa, porque o que acontece? Quem está certo, quem anda a 60 dentro do perímetro urbano, não precisa se preocupar onde que tiver o radar, não precisa se preocupar com o radar. Quem anda em rodovia, principalmente nos locais normais a 110, não precisa se preocupar com a velocidade. E naqueles locais, principalmente onde tem rotatória, trevo, trevo ou outras situações, sabe que é velocidade. Então, se você estiver enxergando a via, observando que locais diminuem, você diminui para aquela velocidade e está tranquilo. Então, não tem problema com relação a isso. E com a questão de retirar-se os radares, tirou das polícias a questão da fiscalização. Então, as pessoas se sentiram mais soltas, que não está sendo fiscalizado, então eu posso... Né? Então, infelizmente, o ser humano, e principalmente o brasileiro, ele precisa se sentir fiscalizado. Existe a legislação vale para todos, mas para aqueles que gostam de exceder, a fiscalização vai pegar esses que gostam de exceder. E aí... é nos excessos que ocorrem os acidentes. Exatamente, está comprovado estatisticamente, nós acabamos de falar que a principal causa da morte é a velocidade. Então, na medida que eu freio um pouco essa velocidade, diminuo, coloco ela dentro dos limites toleráveis para aquela condição da via, você pode ter o acidente, mas você não vai ter óbito. E é nisso que a gente... Então, eu vejo como negativo essas mudanças que retiraram os radares e a fiscalização, e isso impactou diretamente nesse aumento que a gente pôde perceber. Então, 2018 nós estávamos com 46 mortes no trânsito de Cascavel, e aí a gente viu isso subindo para 61 de um ano para o outro, e foi exatamente nessa mudança de legislação ou a retirada dos radares, né? E aí a gente observa que quando você avança, de repente você retrocede, para você voltar a avançar não é tão imediato. Então é isso que a gente está observando agora. A gente começa novamente a ter radar, a fiscalização, mas esse período que as pessoas se sentiram soltas prejudicou. E aí nós tivemos também o impacto da pandemia, que ela inviabilizou a fiscalização, porque eu não podia ter o contato, né? Então o policial ficou mais ou menos impedido pela pandemia de fazer aquela abordagem mais próxima, né? Então, de fazer até a própria educação, né? Como é que eu faço uma campanha educativa para entregar panfletos se eu não podia entregar panfletos, se eu podia abordar, conversar mais de perto. Então, tudo isso dificultou. E agora a gente tenta voltar, tem voltado um pouco mais. Voltaram os radares na rodovia, só que, como eu te falei, o impacto não é direto, voltou já no mês seguinte, não. E depende novamente de todo um trabalho de conscientização e a retomada. Mas a gente percebe que aos poucos isso tem retomado. A gente observa um trabalho muito bacana
né, muito importante a nível das rodovias federais, pela Polícia Rodoviária Federal, que a Delegacia de Cascavel, muito técnica. Você pode ver que, por mais houve medidas polêmicas, como o fechamento de alguns acessos, mas aquilo foi estatisticamente estudado. Então a gente observou, né, que quantas mortes aconteciam naqueles acessos, exatamente porque as pessoas saíam ou entrava muito rapidamente da rodovia, ou cruzava, né, ou cruzava aquela rodovia num momento não muito oportuno. Então esse fechamento, principalmente perímetro urbano, é uma premissa até da Polícia Rodoviária Federal, que tem batido, que aos poucos tem que acabar com a passagem nível, ela tem que ser por viaduto e por trincheira. Que é o mais seguro. Que é o mais seguro, porque você vê ali que estamos há dias aí de repente, o fechamento do trevo da Portal, e o trevo da Portal é extremamente crítico. Quantos acidentes e quantas mortes a gente viu até ali. A gente entende todo o clamor social das pessoas daquela região, daquela área, mas a gente tem que observar que, em primeiro lugar, tem que vir a vida. E a gente sabe que aquela situação, do jeito que está, ela facilita que os acidentes aconteçam. Infelizmente, mortes aconteceram e, não fechando, vão acontecer. Em algum momento vai continuar acontecendo morte. Então, quantas pessoas? É lógico, o ideal era que primeiro faz-se outra acesso. A gente sabe que o Olindo Periolo vai sair em breve, né? Só que é lógico, vai causar um transtorno, porque a pessoa vai ter que dar um giro um pouco maior, só que também vai chegar com segurança. Né? Então, tem que colocar na balança, colocar na balança isso aí. Então, o ideal realmente era termos ali na região do Itália, ali, uma passagem, né, uma trincheira, mas em algum momento isso vai ocorrer e depende todo num clamor também político e social, a sociedade estar cobrando das autoridades para que seja feito, e logicamente a gente vai municiando com dados e estatísticas, né? Nossa função, o COTRANS é um órgão consultivo. Os órgãos por si só, eles são executivos, mas a gente só faz estudos, trabalha em conjunto e tem uma grande união. Hoje os órgãos não trabalham mais separados, porque antes existiam ações pontuais. A Polícia Rodoviária Federal fazia dele, o bombeiro a dele, e hoje não, elas são integradas. E isso facilita, né, a sociedade, a comunidade, os próprios órgãos de imprensa hoje eles identificam o COTRANS como um órgão agregador, né, e não existe assim, a gente ganhou bastante, não existe a vaidade, né, não tem lá a figura do coordenador que quer aparecer ou de determinado órgão. Todos estão trabalhando no mesmo objetivo e quem ganha é a sociedade. Então o senhor está deixando Cascavel, né? Como que o senhor avalia hoje o trabalho da corporação, do Corpo de Bombeiros aqui? E o que o senhor vai levar de experiência para Foz? Tem COTRANS lá, vai implantar? Sim. Fala um pouquinho do seu trabalho lá agora. Aqui, então, a gente, 22 anos trabalhando aqui, a gente fez parte de muitas coisas, né? Não fomos nós que fizemos, mas a gente fez parte, estando aqui, de vários avanços que nós tivemos. Hoje, o 4º GB, modéstia a parte nossa e do comandante, falando também em nome do Araújo, é uma unidade de referência no Estado, por tudo que tem, por toda a sua estrutura, pelo capital humano. Então nós temos oficiais e praças de altíssima qualidade, né, que trabalham conosco, e hoje muitas coisas a gente acaba sendo referência no Estado, né. Tem todo, até não gostaria de que você comentasse isso, mas nós temos hoje um fundo municipal que ajuda bastante. Então, além do que o Estado investe, e não é pouco, né? Nós recebemos do Estado, o ano passado, um caminhão de R$1 milhão, 2 ambulâncias através de verba parlamentar, mas vem dos impostos, né? E então o investimento é pesado, além de todo o salário do efetivo que está ali, então o investimento do Estado é pesado. Mas o que a gente consegue, de repente, com a taxa do município, isso incrementa ainda mais o que a gente já tem. Então nós temos taxa do IPTU, né? Isso, a taxa de desastres, que ela também é dividida com a questão da Defesa Civil. A Defesa Civil usa isso para uma resposta. Então, quando nós temos aqueles eventos, principalmente de destelhamentos, quantas vezes o município foi lá e socorreu com lonas, com telhas, em tempo assim rápido, porque está ali já. Eu tenho recurso, já tenho material, eu já faço. E então isso facilita. Então, isso a gente tem como diferencial, além de toda essa questão que eu te falei.
Então, com esse apoio, nós conseguimos desenvolver sistema que não seria uma obrigação da unidade e serviu de referência. Nós temos toda essa estrutura. Então, hoje Cascavel é uma unidade referência no estado, né? Tido assim como muito bons exemplos e condutas adotadas. E o que a gente tenta levar para a Foz é esse conhecimento que a gente tem, esse bom relacionamento com os órgãos de imprensa, que eu tenho certeza que lá já tem, mas vamos usar o que a gente sabe, tem com relação a isso, sempre tendo os órgãos de imprensa como um amigo, né? É um amigo, ele nos ajuda a divulgar, e mesmo as críticas, elas ajudam a gente a crescer, porque se eu sei que está errado, né, e apontado ali, isso aqui está errado, é ali que eu vou trabalhar para melhorar. Então a gente leva todas essas experiências para tentar compor. É lógico, Foz do Iguaçu não é Cascavel, então nem tudo que cabe em Cascavel e coube em Cascavel vai caber em Foz. Então tem realidade diferente, lá é uma cidade fronteiriça, uma cidade turística, tríplice fronteira, com várias questões muito particulares de Foz. E a gente vai levar essa experiência. Na questão do trânsito, lá tem sim PVT, que começou inclusive antes que nós aqui como PVT. Temos conhecidos, amigos lá do PVT de Foz, e a gente vai oferecer a nossa expertise para ajudar. Então naquilo que acharem que a gente pode ser útil lá, com a nossa experiência, com certeza a gente vai tentar ajudar. O que a gente sabe é que o número de acidentes é menor do que o nosso, o número de vítimas e óbitos também é menor que o nosso, então já sai na frente. Mas existem problemas e existem soluções que são particulares lá de Foz do Iguaçu, a gente leva todo esse conhecimento. Então, agora como comandante lá do 9º Batalhão de Bombeiros, já tivemos lá conversando com o comandante que deixa, que é o Tenente Coronel Chinda, que já trabalhou aqui em Cascavel, acredito que conheça. Ele vem para o comando regional, né, trabalhando ali no Jorge Lacerda, responsável desde a região ali, Guarapuava, Umuarama, todo o oeste, está sobre a jurisdição do 3º Comando Regional. Ele volta para cá, né, um grande amigo, e a gente vai dar todo o apoio ao Comando Regional, mesmo estando lá em Foz, né? E lá a gente vai tentar dar seguimento a tudo que ele já começou, todos os trabalhos. Ele está lá praticamente há 3 anos, e a gente vai dar seguimento no trabalho dele, e o que a gente puder fazer para melhorar o que ele já começou, dar seguimento, é isso que a gente vai levar para lá. É um desafio, né? A gente agradece aos comandantes que nos indicaram a assumir aquele comando. A gente sabe da responsabilidade, né? E vamos tentar fazer o nosso melhor para corresponder a tudo isso, toda essa expectativa. Obrigada. Acho que foi bem bacana a entrevista. Vai dar um material bem bom. Vixe, e como escreve rápido ela, hein? Como escreve rápido.